Fala galera, eu sou o professor José Américo de Arte e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Um ano super importante, vocês estão iniciando no ensino fundamental, então eu espero que vocês tenham se divertido bastante nessas férias, para vocês entrarem neste ano com foco, determinação e vai dar tudo certo. Eu estou aqui para auxiliar vocês nestas aulas virtuais, onde depois nós vamos discutir bastante em sala de aula o que vocês estão aprendendo e vão aprender aqui hoje. Tá bom? Vamos lá. Esse é o livro. Esse é o livro que nós vamos estudar. É um livro muito bom, um projeto mosaico. Tem 4 autores, né, de renome: a B.A. Meira, a Silvia Soter, o Ricardo Elia e o Rafael Presto. Na página 12 do livro, diz assim: o corpo humano se expressa na dança, na performance, no teatro, além de fontes de som e movimento. É tema constante nas artes visuais e audiovisuais, como suporte para pinturas, roupas e acessórios. Comunica muito sobre quem somos. Por isso, estudar as questões da arte relacionadas com o corpo nos leva a pensar em como somos e em quem somos. Profundo, hein? Ou seja, nos leva a refletir sobre nossa identidade. Quer dizer, a arte, ela é um canal super importante, magnífico de expressão humana. Então nós, com o nosso corpo, é uma tela em branco. A gente tem muito para se expressar. Importante é saber que todas as obras de arte deste livro vai ter o corpo humano, como suporte, como tema principal. Quando a gente fala suporte na arte, está dizendo aqui: o corpo se expressa na dança, na performance, no teatro, além de fonte de som e movimento, é tema constante nas artes visuais e audiovisuais, como suporte para pinturas. Nós vamos ver o que é suporte. Nós vamos ver também o que é performance. Performance. O que é uma performance na arte? Então vamos lá. O corpo será suporte de todas as obras de arte deste livro, em todas as linguagens. O corpo será o tema, será a parte principal na construção de uma obra de arte e, evidentemente, dentro das linguagens. As linguagens são os tipos de arte que existem. Então, na arte, o suporte é a parte mais importante de uma obra de arte. Sem o suporte, não tem como o artista fazer a arte, desenvolver a arte. Isto é, sem o suporte é impossível produzir a arte, seja ela qual for, seja a linguagem que for. A tinta. O que é a tinta para o pintor? É o suporte do pintor. Sem a tinta não dá para executar a obra. Para o músico, qual que é o suporte do músico? O instrumento musical. Sem o instrumento musical, como é que o músico vai desenvolver a sua arte? A voz. A voz para o cantor é o suporte. E para o escultor? Para o escultor é o barro. Bom, se bem que a escultura ela é bem, o suporte é bem diversificado, né? Hoje em dia se usa quase tudo para se fazer escultura. Mas, tradicionalmente, é o barro, a madeira, o gesso, né? A pedra, o mármore. O material principal para se fazer uma obra de arte, nós, dentro da arte, chamamos de suporte. E para o bailarino, então? Para o ator, para aqueles que trabalham com o corpo, as estátuas vivas, que vocês já viram, por exemplo, nos centros da cidade. Sem o corpo não tem como. Inclusive lá no início, quando nós vimos que o corpo é uma tela em branco,
Então nós temos aqui roupas, acessórios, relógio, óculos, sapato, chapéus, brincos. Tudo isso é uma tela em branco. Então quando a gente diz que a gente conhece a nossa identidade pelo jeito que a gente se veste, é muito importante. É um suporte para moda. A moda é uma linguagem artística. O cabelo, o jeito que você penteia o cabelo, o jeito que você corta o seu cabelo, maquiagem. Imagina as culturas do mundo todo. Cada lugar as pessoas se vestem de um jeito. Tem a identidade daquele povo. E muitas vezes eles usam o corpo para expressar a sua identidade. Imagina só o ator sem as expressões faciais. Como é que ele ia mostrar a sua arte sem as suas expressões corporais? Bom, então, quando eu falo que as linguagens são os tipos de arte que existem, dentro do mundo artístico nós chamamos a música, a dança, o teatro, o cinema, as esculturas, tudo isso são linguagens artísticas. Tem uma gama imensa de linguagens artísticas que são tipos de arte diferenciadas. Lá em cima nós vimos que o corpo ele se manifesta nas performances. Nós temos que deixar bem claro que performance é uma linguagem artística. Só que é uma linguagem que faz parte de um tipo de arte que chamamos de arte contemporânea. Dentro da arte contemporânea tem várias linguagens. A performance é uma destas linguagens. Então a performance é um tipo de arte contemporânea em que o artista precisa estar presente. Quando você vai num museu, você vai ver um quadro, uma exposição de arte, o artista não está ali. Fisicamente o artista não está ali. Então, evidentemente que um quadro, uma escultura, não pode ser uma performance. Para ser uma performance, o artista tem que desenvolver a arte ali, na frente do público, como se fosse um show, como se fosse uma apresentação de teatro, de dança. A performance tem que ter as características da arte contemporânea, senão não é performance. Essa é uma definição de arte contemporânea em que serve para todas as linguagens que existem dentro da arte contemporânea, ok? Quando a gente fala contemporâneo, o que é contemporâneo? Contemporâneo é atual. É dos dias de hoje. Ah, professor, é a mesma coisa que moderno? Não. Não, moderno é uma coisa. Contemporâneo é outra. Qual que é mais atual? Contemporâneo. O moderno vem antes do contemporâneo. Tem o moderno, tem o pós-moderno. Aí depois que vem o contemporâneo. O contemporâneo, ele surgiu na segunda metade do século XX. A arte atual dos dias de hoje é a arte contemporânea. Geralmente trabalha com temas atuais. Como assim temas atuais? Coisas que estão acontecendo no momento. O artista começa a dar um toque nas pessoas sobre os problemas sociais, sobre a política, chamando a atenção para que a população reflita sobre aquele problema. Mesmo a arte contemporânea, surgindo na segunda metade do século XX, ela é contemporânea. Porque naquela época existiam ali coisas que estavam acontecendo e os artistas começaram a trabalhar sobre aqueles temas que estavam ocorrendo naquela época. O que é século XX? Que data que é isso? Em que momento a gente fala século XX? Nós vamos falar muito de século. Século V, século XX, século XIV, século XVIII. Se você não souber se colocar dentro do tempo, vai ficar difícil. E a arte, ela tem esse poder interdisciplinar. A gente trabalha com outras disciplinas. Então vamos na matemática. Eles começam a falar de século com algarismos romanos. Você sabe que um século representa 100 anos. O x, no algarismo romano, representa 10. Então, se nós temos 2x, é 20. Então, século 20 se escreve assim, com esses dois xzinhos. Então, para você saber, é muito simples. Você coloca o 20, pega esses dois zeros do 100 e soma com esse 20 aqui, ó. 20 mais 2 zeros. Vai ficar bom?
2000. Se século é 100 e é século 20, é só 20 vezes 100. Se você raciocinar dessa maneira, também você chega justamente nesse raciocínio. 20 vezes 100 é 2000. Mas, professor, então o século 20 é o ano 2000? Não. Século é 100. Não é um ano só. Então, o século 20 é de 2000 para frente ou de 2000 para trás? É de 2000 para trás. Então, você volta 100 anos. Então, você pega o 2000 e volta 100 anos. Então, o século 20 vai do ano 1901. Vai de 1901 até o ano 2000. Então, quer dizer que 2001 já é o século 21? Já. Assim como 1901 já é o século 20. Então, quando a gente diz assim, em meados do século 20 ou na segunda metade do século 20, a gente sabe que o século 20, metade é 1950. Na segunda metade seria 1951 para frente. É a segunda metade. Outro exemplo, para ficar bem claro. Essa obra de arte foi construída no século 4. Século 4. Nossa, século 4. Você pega o 4 e coloca o quê? Coloca o quê? Coloca o quê? 2 zeros. Ou multiplica 4 por 100, são 100 anos. Vai dar quanto? 400. Então o século 4, que são 100 anos, vai de que ano a que ano? Você volta a 100 anos. Então vai de 301 até 400. Vai de 301 até 400. É o século 4. Vamos lá, voltando. Arte contemporânea. Então, na segunda metade do século 20, nós não sabemos o ano exato que surgiu a arte contemporânea, que é esse período da arte que até hoje nós estamos vivendo. Mas foi ali na segunda metade do século 20, 1951 para frente. Todos os artistas, desde aquela época, de 1951 para cá, todos os artistas contemporâneos, eles trabalham com temas atuais, com coisas que estejam acontecendo naquele momento. Tem que ser uma coisa política que acontece na televisão? Não. Pode ser uma coisa que esteja acontecendo com um artista. Esteja acontecendo com ele naquele momento. E ele quer expressar isso através da sua arte. Então vamos chamar a atenção aqui pela ousadia. Ousadia do artista contemporâneo. É você arriscar. Você tem que fugir do convencional, fugir do tradicional. Tudo que todo mundo faz para ele não serve. O artista contemporâneo busca uma maneira diferente de fazer e apresentar para o público a sua arte. Bom, a gente já descobriu que o suporte é a materialidade mais importante. Então, o artista busca materiais diferentes. Dá para fazer arte com, sei lá, chocolate? Alguém já fez? Não. Então isso é legal. Dá para fazer arte com diamantes? Dá para fazer arte com lixo? Dá para fazer arte com uma turbina de avião? Então eles buscam novas coisas, novas materialidades para fazer arte. Por exemplo, tem uma pintora austríaca. Austríaca é de que país? Áustria. Vamos ver onde que é a Áustria. A Áustria está aqui. No mapa mundi, a Áustria está aqui. Que continente que é esse? Continente europeu. Onde está o Brasil? Olha o Brasil aqui. Ó. Tudo isso aqui é América. É o continente americano. Então tem os Estados Unidos, Canadá, México, tem Argentina aqui, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai. O Brasil está aqui. Você atravessa o Oceano Atlântico, você vai lá no continente europeu. Então o continente europeu tem aqui a Itália, a Espanha, a França, a Dinamarca, a Alemanha, tem uma parte da Rússia. A Rússia é o único país que tem uma parte na Europa e uma parte na Ásia.
porque a Rússia é o maior país do mundo em termos territoriais. Aí depois aqui tem a África, é outro continente africano. Depois nós temos o continente asiático, né? Tem a China, a Índia, o Japão, a Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul. E depois ainda tem a Oceania, que é um outro continente, onde fica a Austrália. Aqui no continente europeu fica a Áustria. Aqui, ó, a Áustria. A Áustria está em verde. Então aquela artista, ela nasceu aqui na Áustria. A Áustria fica aqui na divisa com a Itália, a Eslovênia, a Hungria, a Eslováquia, a República Tcheca, a Germânia, que no caso é a Alemanha. Na Áustria, a língua oficial é a alemã, língua alemã, porque o maior território que a Áustria faz divisa é com a Alemanha. Por isso que na Áustria também se fala alemão. E a capital da Áustria é Viena. Lá em Viena que foi descoberta a primeira escultura feminina. É a mais antiga escultura de uma mulher chamada Vênus de Willendorf. Toda escultura de mulher pré-histórica é chamada de Vênus. Willendorf foi a região ali, a localidade dentro de Viena que ela foi encontrada. Por isso que ela tem esse nome. E era considerado um amuleto da sorte, porque era considerada uma deusa, criadora do universo. Isso aí a gente vai ver mais pra frente. Essa pintora é contemporânea. Essa pintora é viva. Essa pintora, ela faz esse tipo de arte. Como? Utilizando a turbina de um avião. Na verdade, ela utiliza o vento da turbina. O vento é o seu pincel. Porque ela joga várias tintas para cima e o vento da turbina joga essas tintas numa tela em branco que está atrás dela. Ela usa uma roupa especial porque é muito quente, o vento é muito forte. Então ela tem todo um aparato ali. Ela vai também direcionando a intensidade da força desse vento. Fica uma tela sensacional. É contemporâneo? É. Por que é contemporâneo? Porque buscou novos suportes. Ousadia. Busca de novas materialidades. Um jeito diferente de fazer. Então não é só a tela. É o jeito de fazer. Tem gente que até hoje paga-se muito, até $50 mil, somente para ver a artista trabalhando. A arte não está só na tela, está no jeito de fazer. Que é muito interessante, né? Por quê? Porque tem que chocar o público. Arte contemporânea. O público tem que fazer assim, nossa, que incrível isso. Nossa, que incrível isso. Nossa, que incrível isso. Tanto visualmente apenas, ou como na mensagem, ou como na materialidade, no suporte que o artista usa, o artista contemporâneo. Mas geralmente o artista leva uma reflexão implícita ao público. O que é implícito? É escondido. Escondido aonde? Na obra. Então como que o público vai saber se está escondido? Não é fácil. Primeira coisa, olha o nome da obra de arte. Depois, procure saber os materiais, o suporte que ele utilizou para fazer. Às vezes tem a ver com o tema, com a mensagem. Depois, procure saber um pouco da vida do artista. Procura ver outras obras dele. De repente ele trabalha sempre o mesmo tema. De repente o artista tem uma influência acadêmica, uma influência na sua arte de um outro artista que trabalhava num determinado tema. E de repente ele precisa que o público interaja com essa arte, porque só assim o público vai conseguir entender a mensagem. Às vezes o artista ele pede para o público interagir com a obra. Como assim? Como assim? Como assim? Tocando na obra, sentindo a textura da obra. Mas não pode tocar, mas se tocar estraga. Não. Às vezes o artista pede para o público fazer isso. O artista fica ali o tempo todo? Não. Às vezes tem uma placa
um cartaz sugerindo ao público que faça essa experiência, que toque a obra de arte. Só assim é que o público às vezes consegue entender a mensagem, sentindo a textura dos materiais que ele utilizou. Às vezes o artista pede para o público entrar dentro da obra. Como assim entrar dentro? Às vezes a obra de arte é uma sala fechada e a pessoa tem que entrar lá dentro. O artista contemporâneo mexe muito com o corpo do público nessa interatividade, mexe com os sentidos sensoriais das pessoas. Então, às vezes, dentro dessa sala, essa sala é climatizada. Às vezes está muito frio lá dentro, ou às vezes está muito quente. Propositadamente, o artista deixa a sala com esse clima. Às vezes pede para as pessoas tirarem o sapato e entrar pisando em alguma coisa, para sentir a textura do chão. Às vezes a obra é comestível, sim, comestível. O artista pede para comer a obra. Às vezes a obra é feita de chocolate. Às vezes ele pede para o público olhar dentro de um buraco, ou assistir um vídeo, ou escutar, colocar o ouvido na obra e escutar. Ou às vezes pôr um fone de ouvido e escutar alguma coisa. O artista trabalha muito com tecnologia. Que artista? Contemporâneo. Audiovisual. Vídeo, telão, imagens, luzes de neon, luzes laser, sons diferentes, sensores. Tudo que é mais de moderno em termos de tecnologia, às vezes ele coloca coisas tridimensionais, espelhos, ilusão de ótica. Às vezes faz chover dentro de um local, sabe? A pessoa tem que entrar lá dentro. Ou então o artista pede para a pessoa entrar gritando dentro de um ambiente. Você já pensou um museu? Totalmente todo mundo quietinho. Aí tá lá, entre gritando. Tem coragem de entrar gritando? Aí ele coloca assim, entre gritando e ganhe R$10. Aí a pessoa entra gritando. E aí, você entrou só para ganhar o dinheiro? Ou você entrou para participar? Tem uma série de reflexões. Isso é arte contemporânea. Coisa diferente. Você já viu? Então não é arte contemporânea. Você já viu? Você já viu? Você já viu? Fiquem tranquilos, fiquem calmos. Na sala de aula, nós vamos discutir tudo isso. Eu acho importante você agora pesquisar tudo que a gente estudou. Pesquise, se aprofunde e anote as coisas diferentes que você encontrou, novidades, para a gente aprender também. Eu quero aprender com vocês. Ou alguma dúvida que você pesquisou e não conseguiu encontrar, anote e leve para a gente discutir tudo isso em sala de aula. Vai ser uma roda de conversa muito interessante para haver essa troca de conhecimento. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Valeu!